Vamos orar, irmãos. Pai eterno, te agradecemos por esse momento, ó Pai, de louvor, onde pudemos cantar a Santa Bíblia, cantar hino, ó Pai, que fala do nosso Senhor Jesus, que aponta para Ele, louvando e glorificando a Ele, ó Pai. Te pedimos nesse momento pela pregação, pela proclamação da Tua Palavra, que o pastor Josué venha proclamar ela de maneira fiel e pura, ó Pai, que ela venha transformar nosso coração, que ela venha aquecer nossos corações, ó Pai, para que nós vivamos de uma maneira coerente com aquilo que conhecemos, ó Pai. Por favor, ó Pai, venha mudar nossas vidas, venha nos transformar, venha encher-nos de amor por esse Salvador que é o nosso Senhor Jesus. Ó Pai, tanto a nós quanto ao pastor Josué, ó Pai, que sejamos tomados pela supremacia e sublimidade do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. É em nome dele, do nosso Senhor e Salvador, que oramos. Amém. Graça e paz, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 15, verso 11. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então caindo em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correu, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, e não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, lhe disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Até aqui, irmãos, depois nós continuamos a leitura. Então, com a graça do nosso Senhor, irmãos, nessa noite pretendo fazer uma breve exposição nesse texto, falando sobre o filho pródigo. Então a ideia é que nós consigamos apresentar, por meio dessa parábola, um pouquinho melhor a relação do Senhor Jesus Cristo com esse texto. O Senhor Jesus apresenta essa parábola num contexto de murmuração dos fariseus. Os fariseus e os escribas estavam murmurando e acusando o Senhor Jesus de se associar com quem? Com publicanos e pecadores. Estavam acusando de com eles compartilhar da mesma comunhão à mesa de refeição. Isso a gente vai ver no capítulo 15 mesmo aqui, versículo 1, que diz: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e escribas dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então a preocupação dos fariseus e dos publicanos era essa: como que Jesus,
se dizendo: um mestre aceitava comer e beber com fariseus, com publicanos e pecadores. É por isso que o Senhor Jesus nos apresenta o que? Antes dessa parábola do filho pródigo, ele apresenta duas parábolas. A primeira, parábola da ovelha perdida. Vocês podem encontrar do versículo 3 ao versículo 7 aqui do capítulo 15. É a segunda parábola da dracma perdida, que vai do versículo 8 ao versículo 10. E aí, olha só, em ambas as parábolas o Senhor Jesus tem por objetivo o quê? Apresentar a alegria e o júbilo proveniente do quê? Do arrependimento do pecador. A primeira parábola da ovelha perdida, no versículo 7 nós lemos: haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. E na segunda parábola da dracma diz, versículo 10: eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então as duas parábolas mostram para nós o que? Como é agradável ao Senhor e às hostes celestiais quando um pecador cai arrependido aos pés do Senhor Jesus Cristo. E aí na terceira parábola, o que o Senhor Jesus mostra? Ele mostra a mesma situação. Apesar do enredo ser um pouquinho maior, um pouquinho mais amplo, o Senhor Jesus apresenta o que? A mesma alegria e o mesmo júbilo proveniente do que? Do arrependimento de um pecador. Então aqui nós vamos ver a mesmíssima coisa. Aqui ele oferece muito mais detalhes narrativos, para que a analogia possa ser o que? Compreendida de modo mais claro pelos fariseus e pelos escribas. As circunstâncias dessa história, elas revelam muito mais também, de uma maneira muito mais substancial, as riquezas da graça do Evangelho dispensadas ao pecador arrependido. Contudo, apresentando os três personagens dessa parábola, no caso, o pai, o filho mais velho e o filho mais novo, a quem o Senhor Jesus se refere? A que pessoas esta analogia faz alusão? A que pessoas o Senhor Jesus Cristo quis apresentar nessa parábola? Como nós podemos identificar o Senhor Jesus Cristo aqui retratado nessa parábola? Onde nós vemos a pessoa de Cristo Jesus? Então, nessa parábola, ele foi somente o narrador de uma história em que ocorre sem ele? Essas são as questões que a gente vai tentar analisar essa noite, irmãos. Vamos curvar nossas cabeças? Senhor, diante de Ti estamos, ó Pai, em mais um término do dia do Senhor, onde nós pudemos voltar nossas vidas para Ti, ó Pai. Cultuamos o Teu santo nome de manhã, estudamos a Tua palavra, Pai, passamos a tarde na Tua presença, e agora essa noite, meu Deus, guia-nos nesse culto, Pai, de adoração ao Teu santo nome, para que o Teu nome seja glorificado e louvado acima de todas as coisas, Pai. Transforma nossas vidas, meu Deus, faça-nos a imagem de Cristo Jesus, nosso Senhor. É para a honra e glória do Teu santo nome que eu Te peço, meu Deus, e para o crescimento da Tua igreja. Amém. Então olha só, o tema da mensagem de hoje é o verdadeiro filho pródigo. Nós vamos tentar entender na parábola do filho pródigo, ver na parábola do filho pródigo Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, pretendendo trabalhar dois pontos fundamentais nessa parábola, quais? Primeiro, vamos apresentar a parábola do filho pródigo tendo em vista o que? O objetivo que Jesus tinha, que era revelar a alegria e o prazer do Pai no arrependimento de um pecador. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, veremos como o Senhor Jesus Cristo, Ele é revelado nessa magnífica parábola. Sendo assim, amados irmãos, vamos ao texto, versículo 11 de Lucas 15. Certo homem tinha 2 filhos. Então, nessa primeira afirmação, nos é apresentado o que? As três personagens da parábola. Os 3 personagens: o pai, filho mais velho, filho mais novo. Diferentemente das parábolas anteriores, aqui o Senhor Jesus desenvolve o que? Uma narrativa no ambiente familiar.
tornando a parábola um pouco mais íntima, um pouco mais pessoal, um pouco mais fácil de ser compreendida. Versículo 12 diz: o mais novo deles, o mais moço deles, disse ao pai: Pai, dá a minha parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Então o filho mais novo, irmãos, o filho mais moço, tomou uma atitude desprezível. Seguindo a inclinação natural do seu coração, ele exige o que do pai? A parte da sua herança. Essa atitude, irmãos, é desprezível. Por quê? Porque isso revela como ele desprezava a figura do pai, de um modo absoluto. Ao pedir a herança antecipadamente, ele revela todo o seu desrespeito para com seu pai, tratando o pai como se o pai já tivesse o quê? Morrido. Porque a herança, ela é concedida a quem? Aos filhos quando os pais morrem. Enquanto os pais não morrem, aquilo lá não é do filho, é do pai. A herança não é do filho, é do pai. A herança passa a ser herança quando o dono, o proprietário, morre. Mas o que acontece? O pai atende o seu pedido, a sua exigência, e ele faz o quê? Ele reparte a herança. A herança então é repartida em 3. A ideia do pai, parte do filho mais velho, parte do filho mais novo. E no versículo 13 nós lemos: passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Então ele viveu esbanjando tudo o que ele tinha. Ele viveu exatamente como um tolo, um louco. Isso é próprio, irmão. Isso acontece muito constantemente. A pessoa que não lutou para ter aquilo que ela tem, ela não dá o devido valor àquilo que ela possui, aquilo que ela passa a possuir. Com isso, ela esbanja muito mais facilmente com seus próprios prazeres. Então o que acontece? Depois que ele recebeu o dinheiro do pai, a fortuna do pai, ele se prepara, junta suas coisas e parte, vai embora para um país, uma terra distante. E lá nessa terra distante, o que ele faz? Por que ele vai primeiro para um país distante? Porque num país distante ele está longe das vistas de reprovação do pai, para cometer todo tipo do quê? De atrocidades. Então a desonra do filho mais moço para com seu pai se torna maior quando? Quando ele gasta toda a herança recebida de modo insensato, dissipando todo o seu bem em libertinagens. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país o quê? Uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. É o verso 14. Então depois que ele pegou a herança do pai e gastou todinha ela, ele começa a sofrer o quê? As consequências da sua insensatez. E começaram o quê? A lhe faltar o básico para a sobrevivência. Ele já não conseguia mais obter o mínimo necessário para se alimentar e para viver naquelas terras distantes. E perdeu tudo, jogou tudo fora. Versículo 15: então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Então, amados, diante daquela situação inusitada, esse homem recorre à ajuda de quem? De um estrangeiro, um natural daquela terra, e a ele se associa, e a ele praticamente ele se vende. Para sobreviver, esse homem passa a cuidar do quê? De porcos. Essa é uma das ocupações mais humilhantes para o israelita. Essa ocupação mais humilhante que o israelita podia ocupar. Por quê? Porque o porco era um animal imundo, e tratar do porco, consequentemente, tratar de porco faria com que você ficasse cerimonialmente imundo, impuro. Então isso era o mais baixo que o israelita poderia chegar. No verso 16: ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então a fome estava consumindo esse homem, e era tão grande a fome, tão grande havia se tornado a sua necessidade,
que o seu desejo era comer das alfarrobas dos porcos, que é um fruto da alfarrobeira, era um fruto inserido na lavagem dos porcos. A vontade dele era pegar daquilo lá e sair comendo. Sua condição então estava deprimente. Ninguém havia naquele lugar que ele pudesse o quê? Ajudar. Ele estava sozinho e passando o quê? Fome. Irmãos, até aqui nós vemos um retrato fiel da mentalidade mundana com a qual todos nós nascemos. Todos nós nascemos como filhos insubmissos. Todos nós nascemos como filhos ingratos. Nós somos voluntariosos, nós somos orgulhosos, nós somos arrogantes, achamos-nos muito mais sábios do que todos à nossa volta, e pior, achamos-nos muito mais sábios do que o próprio Deus. Nós nascemos afastados do Deus Criador, não temos prazer nenhum na comunhão com Deus. Essa é a situação desse jovem. Ele nasce numa família onde ele é insubmisso, ele é voluntarioso, orgulhoso, arrogante, ele não quer se submeter ao pai, e ele não tem prazer na companhia, na comunhão do pai. Ele quer fazer o quê? Ele quer ir embora. Então, a semelhança de Adão, nós estamos continuamente fugindo da presença de Deus. Nós amamos desesperadamente o quê? Os recursos que Ele nos concede gratuitamente. Nós amamos o nosso corpo, a nossa saúde, o nosso tempo, o nosso dinheiro, os nossos bens, as nossas heranças, mas nós amamos tudo isso para gastar como? Em benefício próprio. Nós desprezamos a presença de Deus e agimos como se Ele não existisse, como se Ele estivesse morto. Essa é a condição de todo ser humano. Todo ser humano nasce numa condição em que ele não se importa com Deus, não se importa com as leis de Deus, não se importa com a vontade de Deus. Ele desperdiça os bens que Deus lhe concede. Ele utiliza, ele gasta o seu corpo, a sua saúde, o seu tempo, o seu dinheiro, os seus bens, as suas energias, as suas habilidades, as suas capacidades, as suas afeições, os seus sentimentos consigo mesmo, sempre tendo em vista o benefício próprio, o prazer próprio, a realização própria. Então, amados, como um avarento, nós nascemos nos utilizando dos recursos que Deus nos deu para o nosso próprio benefício. Como um libertino, nós nascemos nos utilizando de todos os recursos que Deus nos deu para o nosso próprio prazer. Essa é a realidade do ser humano, não é diferente. Essa é a realidade do ser humano, de todo ser humano. Em ambos os casos, tanto como avarentos como libertinos, nós agimos como ovelhas desgarradas, cada um se desviando e seguindo o seu próprio caminho. Isaías 53:6. Nós desperdiçamos todos os recursos que Deus nos deu naquilo que não é pão, e o nosso suor naquilo que não satisfaz. Isaías 55:2. Então, irmãos, nós passamos a ver o quê? Que o nosso coração é desesperadamente corrupto, como está em Jeremias 17:9, e que o pecado é um Senhor severo, um Senhor que oprime. O escravo do pecado, mais cedo ou mais tarde, ele descobrirá isso, o quê? Ele descobrirá que o pecado, ele escraviza. O pecado é um Senhor terrível, e mais cedo ou mais tarde esse pecador vai descobrir isso, mas com grandes prejuízos de si mesmo. Esse é o grande problema. Pessoas incrédulas, irmãos, ouçam, pessoas incrédulas são infelizes. Abram comigo Isaías 57:21.
Isaías 57, 21. Para os perversos, diz o meu Deus, não há paz. Então aqueles que não creem, os incrédulos, os perversos, eles vivem uma vida desgraçada. Não se engane, irmãos. Muitas vezes nós assistimos filmes, lemos livros, lemos noticiários e achamos que o rico, sem Deus, ele é feliz. Não é. Rico, pobre, não importa, homem, mulher, não interessa. Se ele é um incrédulo, ele é o mais infeliz de todos os homens. Não há esperança para ele. Eles estão enojados de si mesmos, eles não se suportam. Eles não suportam mais os mandos dos seus próprios corações insatisfeitos. Eles não se suportam, eles estão cansados de seguir os seus próprios caminhos. Eles estão desassossegados. Em Provérbios 13:15 diz: o caminho dos pérfidos é intransitável. A miséria íntima do homem natural é excessivamente grande. Existe uma fome insaciável em seu coração. Então, embora muitos se esforcem ao máximo para ocultar essa realidade de todos à sua volta, eles estão passando necessidades, estão morrendo de fome, estão morrendo à míngua. Eles investem todos os seus recursos, todos os recursos que Deus lhes deu, mas colhem somente o que? Podridão, somente miséria. Em Gálatas 6:8 diz: porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá o que? Corrupção. Então eles investem todos os seus bens concedidos pelo próprio Deus, mas colhem somente o que? Frustração. Em Romanos 6:20 diz: porque quando éreis escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça, naquele tempo, que resultado colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é o que? A morte. Romanos 6, de 20 a 21. Essa é a situação, meus irmãos, de todo pecador. É a mesmíssima situação do filho pródigo. Eles se utilizam do que? Dos recursos que Deus deu para quê? Para ir contra o próprio Deus, para ir contra aquele que os criou. Então voltamos para Lucas capítulo 15, verso 17. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Então, finalmente, irmãos, esse homem cai em si. Houve ali o que? Uma mudança de mentalidade. Ele começou a pensar de uma maneira diferente. É isso que o arrependimento gera. Primeiro ponto, primeira coisa que o arrependimento faz é mudar a nossa maneira de pensar. O arrependimento então gera o que? Uma mudança de mente. Só então é que o filho pródigo parou para pensar, e ele chega à conclusão de que os servos de seu pai tinham alimento com fartura, enquanto ele estava morrendo o quê? De fome. O arrependimento levou aquele homem a olhar, analisar, concluir, olhar à sua volta, olhar para si mesmo, e fundamentado na sua realidade, ele chega à conclusão de que ele está vivendo uma vida miserável. É isso que faz o arrependimento, irmãos. Esse é o primeiro ponto do arrependimento: mudança de mente, mudança de mentalidade. Versículo 18: levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos seus trabalhadores. Então, o arrependimento, ele iniciou com uma mudança de mente, mas ele não parou por aí.
ele passou também a ver a hediondez do seu pecado contra o seu pai. Isso o conduziu a um arrependimento mais profundo, a segunda etapa de um arrependimento. Esse arrependimento agora não o afastou do pai, mas o conduziu de volta, em confiança na bondade de seu pai. Esse arrependimento então leva o homem a uma profunda o quê? Transformação da sua mente e consequentemente de atitude. Então o que acontece? Se o arrependimento inicialmente ele muda a nossa mente, na sequência ele muda o quê? A nossa atitude. Mudança de mente sem mudança de atitude não é arrependimento. Mudança de mente sem mudança de atitude é convicção, mas não é conversão. Certo? Eu estou dirigindo, passo a entrada que eu devia pegar para chegar ao meu destino. Eu falo, rapaz, passei a entrada e continuo dirigindo. Isso chama-se o quê? Convicção do seu erro. Mas resulta em conversão? Não. Conversão é quando você pegar o meu carro, procurar um retorno, voltar e pegar o caminho que eu devia ter pego antes, lá atrás. Se não for feito isso, não é conversão. Então, o que nós vemos aqui? Nós vemos que aqui está a ruína, irmãos, de muitos pecadores. Eles até reconhecem seus pecados, mas não tomam atitude reparadora. Nós já saímos para pegar o evangelho aqui em Morato, nas ruas de Morato. E quando você chega para a pessoa e fala assim, você é pecador? Ele fala, sou. Mas e aí? Todo mundo é pecador. Então todo mundo errou o alvo e está todo mundo feliz. E você feliz porque todo mundo errou o alvo com você. Então essa é a concepção. É isso que leva muitos pecadores a quê? A ruína. E se esse jovem não tivesse ido além do pensar, ele teria permanecido onde? No meio dos porcos, longe de seu pai, morrendo de fome. Então, em Lucas 3,8 nós lemos João Batista dizendo, produzi, pois, fruto digno de arrependimento. Arrependimento, isso só se torna real arrependimento se há fruto digno de arrependimento. Se não há fruto, não há arrependimento. Você foi convencido, agora você está convicto de que você é um pecador, mas não muda nada a sua história. Então ele decidiu se levantar e se humilhar ante aquele contra o qual ele havia o quê? Pecado. A transformação da sua mente foi tamanha que ele já não se via mais possibilitado de ser reconhecido como filho. Esse é o ponto. Ele agora se via totalmente indigno de ser considerado filho novamente. Ele havia desprezado o pai, ele esbanjou todos os bens do pai, ele desonrou o pai. Então o mais elevado posto pelo qual esse homem poderia lutar agora era o que? Era o posto de ser servo, não filho. Por isso que ele diz, ele vai falar para o pai o que? Não sou digno de ser chamado seu filho, verso 19. Trata-me como um dos seus trabalhadores. E se seu pai o rejeitasse como filho, ou melhor, como servo, seria com total razão do mundo, pois nem a posição de servo ele era digno de ocupar. Contudo, ele decidiu levantar-se e ir ao encontro de seu pai, consciente do que? Da sua própria miséria, mas confiante na misericórdia do seu pai. Vamos ler o versículo 20. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Então, amados, o arrependimento leva o pecador à ação reparadora do mal.
O verdadeiro arrependimento leva você a uma mudança de vida e, na sequência, a uma mudança de atitude. E ele agiu como prova de seu verdadeiro arrependimento. Ele se levantou e foi para quem? Para o pai, para reparar o mal que tinha feito, para reconhecer diante do pai que ele era o quê? Pecador, indigno de ser chamado seu filho, e implorar para o pai para ele ser o servo, para ele ter condições de comer e se alimentar, porque nem isso ele está tendo condições mais. Então o verdadeiro arrependimento, irmãos, não nos afasta do pai. Nós vimos isso de manhã. O verdadeiro arrependimento não nos afasta do pai. O que nos afasta do pai é não estarmos arrependidos. Quando você não está arrependido, você corre do pai. Quando você não reconhece o seu pecado, você vai para um país distante, você tenta fugir dele. Mas o verdadeiro arrependimento traz você para junto do pai. Ele nos leva em direção ao pai. É o arrependimento que nos leva em direção ao pai. É o arrependimento que nos torna dispostos, por meio da fé, a colocar em prática as boas intenções resultantes do que? Da transformação das nossas mentes. O arrependimento então nos conduz a uma verdadeira disposição em confessar os nossos pecados e reconhecer que nós somos indignos de quaisquer benefícios do Senhor nosso Deus. E o que acontece? Seu pai, cheio de amor e misericórdia, por um miserável pecador, correu, o abraçou e o beijou. O amor, a graça e a misericórdia levam o pai a correr em direção ao encontro do filho. Verso 21. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Somente, irmãos, amor, graça e misericórdia poderiam alcançar esse miserável pecador. Ele nada merecia senão o quê? O banimento daquela família. E isso ele reconhecia plenamente. O verdadeiro pecador, ele reconhece que ele não merece nada. Ele nada merecia senão ser o quê? Desprezado pelo pai. Então o arrependimento autêntico, irmãos, levou esse homem à confissão de pecado irrestrita. Ele confessou tudo que ele era. O arrependimento levou a lançar-se aos pés do pai e a lançar sobre si a verdadeira sentença divina da condenação. Confissão é isso, é você pegar a sentença que foi dada sobre você pela transgressão da lei que você cometeu e você repetir aquela sentença convicto de que você merece aquela sentença. Isso é confissão de pecado. Então houve aqui, irmãos, uma conversão verdadeira, mudança de mente que resultou numa total mudança de atitude. O pecador genuinamente arrependido, ele romperá com o pecado e abandonará a companhia do pecado. Ele cessará de fazer o mal e se fará disposto a aprender o que? A prática do bem. Ele se converterá ao Senhor com coração humilde e confessará as suas iniquidades. Se não houver isso, irmãos, não houve arrependimento. O pecador não tentará, o pecador verdadeiramente arrependido, ele não tentará justificar as suas transgressões, mas lançará sobre si a justiça, a justa condenação divina, como fez Davi no Salmo 51:4. Vamos abrir juntos, Salmo 51:4. Salmo 51:4, Davi diz: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. O que Davi faz? Ele se entrega
ao juízo de Deus. Ele não tem nada para reivindicar, ele não tem nada para cobrar. Ele fala: tu serás justo no teu julgar, no teu falar, e puro no teu julgar. Estou nas tuas mãos. Essa é a realidade do arrependido, do pecador arrependido. Ele se coloca desarmado, completamente desarmado, diante de quem? De Deus, e fala: o que tu fizeres comigo, tu está sendo justo. Então tenhamos cuidado, irmãos, com o falso arrependimento. Agir é a própria essência do verdadeiro arrependimento para a salvação. Em 1 Coríntios 7,10 diz: porque a tristeza segundo Deus produz o que? Arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar. Então nós podemos chorar, nós podemos nos lamentar, nos emocionar, nós podemos ter remorsos, nós podemos ser inundados de santos desejos, fazer piedosas resoluções, mas se tudo isso não for acompanhado de uma ação que muda a sua atitude, será tudo inútil. Isso não é arrependimento, isso é frustração, isso é remorso. O que Judas fez depois que ele traiu o Senhor Jesus? Ele foi e começou a chorar. Arrependido? Não mudou a atitude. O que levou ele foi o que? A se matar. Foi frustração que ele teve. Então, amados irmãos, aquilo que Judas teve foi um remorso. Não está se falando aquilo não é arrependimento. Arrependimento é aquilo que Pedro fez. Negou Jesus 3 vezes. O que aconteceu com Pedro? Acabou o mundo dele. Ele se coloca humilhado, quebrantado diante do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus começa a fazer aquelas 3 perguntas: Pedro, tu me amas? Aquilo foi para acabar com Pedro e para mostrar quem ele era. E no final ele fala: Senhor, tu sabes. Então, amados irmãos, não nos enganemos. Você reconhecer os seus pecados não te leva a lugar nenhum. Se esse reconhecimento diante do Senhor não te levar a uma mudança de atitude, uma mudança de vida, se não te levar à reconciliação com aquele que você brigou, que você discutiu, se esse arrependimento não te levar a uma reconciliação com a pessoa com quem você discutiu, não é arrependimento. Se esse arrependimento não te levar à reconciliação, ou melhor, à mudança de atitude, não adianta você falar assim: realmente, eu não tenho sido um homem bíblico. Tá, legal, você reconheceu, e aí? Mudou de atitude? Não mudou. Não resolveu nada. Realmente, eu não tenho sido uma esposa como o Senhor ordena que eu seja. E aí, mudou de atitude? Não resolveu nada. Isso não é arrependimento. Isso é convicção de pecado. E convicção de pecado não te leva a lugar nenhum. Isso não vem acompanhado do quê? De um arrependimento. Por isso que a vida do cristão tem que ser uma vida de constante arrependimento. Constante arrependimento, porque nós estamos em constante situação de pecado. Ou não? Porque eu fui salvo, agora eu vivo uma vida santa. É isso que acontece conosco? Não é. Então essa lição, irmãos, não é uma lição somente para o incrédulo, é uma lição para nós. Qual tem sido o nível do seu arrependimento? Ele tem frutificado? Tem havido frutos de arrependimento? Ou tem sido só a convicção de pecado? Pastor, realmente, rapaz, eu tenho sofrido muito nessa área, nesse pecado. E? Versículo 22. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se.
Então, depois da confissão de pecado do filho, irmãos, ao ver o total quebrantamento e arrependimento do filho, o que o pai faz? Ele demonstra todo o seu perdão e restauração total do seu relacionamento para com seu filho, dando as seguintes ordens. Primeira, tragam-lhe a melhor roupa. Na Bíblia, roupa é sinal de justificação. O pai está falando para mim, meu filho, você está justificado. Não tem mais nada. Você é justo. Segundo, ponde-lhe o anel no dedo. Anel, na Bíblia, é sinal de autoridade, restituição de autoridade como filho e como herdeiro. Terceiro, ponde-lhe sandálias aos pés. A sandália era sinal do que? De liberdade. Ele já não era mais escravo, uma vez que os escravos que andavam descalços. A sandália mostrava que a pessoa que calçava a sandália era dona de propriedades. E quarto, o novilho cevado. O novilho cevado era um bezerro alimentado com grãos próprios, específicos, para produzir uma carne de alta qualidade, usada em que? Em ocasiões festivas. Então Deus, o pai nesse caso, separa tudo do bom e do melhor e restitui o filho com o quê? Com perdão e restituição de relacionamento. Com isso nós vemos, irmãos, com que grande amor Deus Pai alcança o perdido pecador. Que grande amor Deus Pai tem para com pecadores arrependidos. Que infinita disposição o Senhor nosso Deus tem em receber um pecador que verdadeiramente se arrepende. Há um perdão completo, há um perdão imediato, que o Senhor Deus reservou para conceder a quem? A todo pecador arrependido que se voltar para Ele. Salmo 86,5 diz: porque a tristeza, não, eu errei. Eu errei. Salmo 86,5, abram comigo. Eu coloquei a referência e não coloquei o versículo. Salmo 86,5: pois tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Esse invocar, nós passamos por uma seita, meio que seita evangélica, uma época, os camaradas ficavam invocando. Lá em Romanos só fala lá: aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Então você estava nessa seita aí, o pessoal ficava: ó Senhor Jesus. Invocava o Senhor Jesus 3 vezes. Na cabeça deles aquilo salvava. Mas quando se fala de invocar aqui, irmãos, todos aqueles que o invocam, o que é invocar o Senhor? Não é deixar o Senhor invocado, não é isso. É clamar pelo Senhor, né? É você chegar diante dele e mostrar quem você é, pedir perdão, reconhecer sua situação, arrepender-se da sua miséria e se voltar para ele. É essa a realidade. Jamais nós podemos esquecer, irmãos, o Senhor recebe pecadores arrependidos. Esse é o ponto. É isso que Jesus está querendo mostrar para os fariseus e para os escribas. Ele está falando o seguinte: eu não estou aqui para receber santo, para receber pessoas justas. Os sãos não precisam de médico. Eu sou médico, eu estou procurando quem? Quem seja doente. É isso que Jesus está falando. Então nós não podemos esquecer. Por quê? Porque nós temos isso conosco. A praga da justiça própria faz com que a gente ache que de alguma maneira nós merecemos o contato do Senhor conosco. Mas o ímpio, o incrédulo, não. Esse não. Aí é demais. É demais. Prova disso, irmãos, que o Senhor nos recebe, foi a restauração completa do relacionamento do pai com seu filho. Agora justificado, agora honrado, agora liberto da escravidão do pecado e com autoridade restituída na família do pai.
e a alegria com que o pai comemorou o seu regresso. Isso também mostra: o pai ordenou um banquete para receber com grande festa e alegria o filho que estava perdido, o filho que estava morto. E aí, irmãos, o banquete começou, e a alegria tomou conta da casa, pois o filho foi achado. O filho reviveu. Então, até aqui, irmãos, a parábola do filho pródigo, ela é basicamente uma versão expandida das parábolas anteriores, da parábola da ovelha perdida e da dracma perdida. Por quê? Porque na parábola da ovelha perdida, o pastor perde a ovelha, e ao recuperá-la, ele enche de júbilo e de alegria e faz uma festa para comemorar a ovelha perdida. Na parábola da dracma perdida, a mulher perde a dracma, e ao recuperá-la, ela se enche de alegria e de júbilo e faz uma festa para comemorar a dracma perdida. Aqui, o pai perde seu filho, e ao recuperá-lo, ele enche de júbilo e faz uma festa para comemorar o regresso do seu filho. Mas a sequência do texto, irmãos, revela o quê? O que as outras parábolas não mostrou. Na parábola da ovelha perdida, a gente não vê nenhuma das 99 ovelhas que foram deixadas no deserto reclamando com o pastor. Na parábola da dracma perdida, ninguém vê as outras 9 dracmas reclamando com a mulher, porque foram deixados de lado. Mas aqui a gente lê o que? Versículo 25. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir a tua ordem, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Então, amados irmãos, o que Jesus está querendo fazer com isso? Mostrar para os fariseus o que eles estavam fazendo. Vocês não dizem que são seguidores da lei? Vocês não dizem que são filhos do Pai, de Deus, aquele que determinou essas leis para você? Vocês não se dizem religiosos? O que está acontecendo com vocês? Vocês não podem aceitar o filho mais novo? Aquele que está vindo agora com arrependimento e conversão? Então o Senhor associa os filhos, aqueles religiosos da época, a quem? Ao filho mais velho. Eles não se viam o quê? Pecadores. Eles não necessitavam do quê? De arrependimento. Quando você pega os versículos 7 aqui do capítulo 15 ainda, olha o que é falado no versículo 7: digo-vos que assim haverá muito maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Aqui não está se falando de justos que já tiveram seu arrependimento e foram justificados. Não. Está se falando de 99 religiosos que seguem os passos do Pai com interesse. Eles não têm um relacionamento com o Pai de filho para pai, mas como o filho mais velho: há tantos anos te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem sua. Olha a concepção: eu estou aqui te servindo, e eu tenho feito o melhor, eu não tenho transgredido a tua lei. E todos os recursos que ele tem, que o Pai deu a ele ainda tem coragem de falar assim: e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Essa é a realidade, irmãos.
Eles estavam com o Pai, mas de corpo presente. Seus corações estavam o quê? Distantes do Pai. Eles serviam o Pai, mas por obrigação religiosa. Seus amores e suas devoções estavam distanciados do Pai, não estavam direcionados para o Pai. Em Isaías 29:13 diz: o Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim com sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Essa é a relação dos fariseus com Deus. Qual? Uma relação meramente religiosa. Como que é? Como que é? Eu tenho que orar agora nessa refeição? Vou orar. No culto, como que é então? Eu tenho que chegar, sentar e aguardar, esperar. Assim, então vou fazer. E quando tem que orar? Vou orar. Agora tem que ler a Bíblia? Tem. O que é isso? Religiosidade, farisaísmo. Existe relacionamento com o Pai? Não existe. Não existe. É disso que Deus está falando aqui. Eles maquinalmente aprenderam o quê? Como ser religiosos. É isso que nós devemos mostrar para os nossos filhos, sabiam? Porque os nossos filhos aprendem maquinalmente como ser religiosos. Eu digo por experiência própria. Quando você é filho de crente e você está na igreja, você aprende maquinalmente como ser um religioso. E muitas vezes você consegue até mesmo forjar um arrependimento, forjar uma confissão de pecado, porque você sabe que se você fizer aquilo, você vai ganhar uma estrelinha, então você forja. Estão percebendo isso? Como nós somos e como nosso coração é enganoso. Na nossa igreja muitas vezes a gente percebe isso. Nas quartas-feiras de oração a gente tem o quê? Confissão de pecado. Quantas vezes a pessoa não está confessando seu pecado de uma maneira superficial, abstrata, porque ela sabe que ela vai ser reconhecida, ela vai ganhar uma estrelinha porque está reconhecendo o pecado para todo mundo. Não é assim. Isso é religiosidade que maquinalmente nós aprendemos. Eles estavam insatisfeitos com o Pai. Eles criam merecer um tratamento melhor, como jamais haviam recebido. Eles reivindicavam diante do Pai o quê? Como que Jesus podia receber pecadores? Suas reivindicações estão fundamentadas nas suas justiças próprias. Isaías 64:6 diz: mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como o trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como o vento nos arrebatam. Eles estavam revoltados contra o Pai, estavam inconformados com a injustiça que o Pai estava fazendo para com eles, ao receber quem? Pecadores, porque eles eram bons, eles guardavam a lei, eles não quebravam os mandamentos do Pai, eles eram bons. Eles jamais poderiam se alegrar e se regozijar com a conversão de pecadores. Não dá. Quando você é bom demais, o outro merece o que? Condenação. Você jamais vai ficar feliz porque o outro foi trazido para perto do Pai. Não dá. É impossível. Eles jamais poderiam se alegrar ou se regozijar com a conversão de pecadores. Não dava. Não era o amor do Pai que os movia, mas o amor a si mesmos. Não era o amor pelo próximo que os movia, mas o amor é a preeminência do quê? Da santidade. O amor, a visibilidade religiosa. Era isso que eles queriam. Eles não podiam admitir, irmãos, que a boa nova de salvação pudesse alcançar pecadores. Na cabeça deles, a salvação só podia ser destinada a quem? A quem merecia. A ideia da graça perturbava eles. Na mente corrupta deles, graça era sinônimo do quê? De injustiça. Uma vez nós pegamos, na evangelização, pegamos um senhor católico, eu não lembro quem estava comigo no dia. Pegamos um senhor católico no ponto de ônibus, e esse homem batia o pé
que a salvação era por quê? Por obras. Apontando para quem? Para Tiago. O senhor não está entendendo? Não. A salvação é por mérito. Você tem que merecer a salvação. Essa é a cabeça de todo religioso. Como pecadores poderiam ser recebidos por um pai justo? Se ele é justo, ele não pode receber pecadores. Como pecadores poderiam ser justificados por um pai que é santo? Se ele é santo, ele não pode receber pecadores. Como que os pecadores poderiam ser, os pecados poderiam ser esquecidos e apagados da memória do pai? Não dava. Isso atormentava os fariseus. É por isso que Jesus apresenta essa parábola a eles, pois eles não conheciam o verdadeiro caráter de quem? Do Pai. E eles não conheciam a verdadeira história, ou melhor, a história do verdadeiro filho pródigo, o Senhor Jesus Cristo. Ele é o verdadeiro filho pródigo. Como? Pródigo, irmãos, tem 3 significados. Apesar da palavra pródigo não estar na Bíblia, o conceito de pródigo significa o quê? Aquele que dissipa seus bens, que gasta mais do que o necessário. Ele é um gastador, um esbanjador. Ele é um dissipador, um desperdiçador. Só que tem um segundo significado também. Pródigo significa alguém que é generoso ao dar. Ele dá. Ele é generoso, ele é liberal, ele é dadivoso, ele oferece dádivas, ele é bondoso, ele é benevolente, ele é bom, ele é magnânimo, é magnificente. Ou seja, o que diferencia essa primeira definição da palavra pródigo para a segunda definição da palavra pródigo? É que na primeira definição, o pródigo é aquele que gasta, esbanja e desperdiça os bens consigo mesmo. E a segunda definição de pródigo é aquele que dá, que libera, que se desfaz de seus bens em benefício do outro. Sendo assim, irmãos, na parábola do filho pródigo nós vemos quem? A figura do quê? De um pecador que se utiliza dos recursos de Deus, do Pai, para satisfazer o quê? Os seus próprios desejos e caprichos pecaminosos, longe do olhar reprovador do Pai. Mas por detrás dessa parábola nós vemos uma outra história, a história de um outro filho pródigo, que ele deixa tudo o que ele tinha, abre mão de toda a sua glória em favor do outro. Ele renunciou o quê? A sua condição de Deus para se entregar por pecadores, inimigos seus. Esse filho pródigo estava com o pai desde a eternidade, e com o pai esteve durante toda a criação. Em João 1:1 diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus. Estava lá o Senhor Jesus Cristo e o Pai por toda a eternidade, e ele participante da segunda pessoa da Trindade, ele sendo Deus com toda a sua glória. Diferentemente do filho pródigo da parábola que nós acabamos de ler, ele não foi até o pai exigir a sua herança. Pelo contrário, o verdadeiro filho pródigo se dispôs a fazer um acordo com o pai antes da fundação do mundo, de modo que ele entregasse o que havia de mais precioso, ele mesmo, o seu sangue, a sua vida. Em 1 Pedro 1:19-20 diz: mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Esse é o verdadeiro filho pródigo. Diferentemente do filho pródigo dessa parábola, irmãos,
Esse verdadeiro filho pródigo, ele concedia ao pai todo o prazer e satisfação possíveis. Em Marcos 1,11, Deus diz: Tu és o meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer, em ti me comprazo. Diferentemente do pai do filho pródigo que nós vimos nessa parábola, Deus Pai não somente consentiu com que o verdadeiro filho pródigo fosse embora e deixasse a eternidade, a glória, mas Ele mesmo enviou o seu filho. O filho saiu de casa, não com a desaprovação do pai, mas foi por ele enviado, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. O próprio pai não poupou o seu filho, como um pai amoroso e gracioso e misericordioso com o pecador. Ele entrega o que ele tinha de mais precioso, o seu próprio filho, por amor de nós. Em Romanos 8,32 nós lemos: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Irmãos, diferentemente do filho pródigo que nós acabamos de ler, após esse acordo estabelecido com o pai, o verdadeiro filho pródigo, o filho pródigo autêntico, abandona toda a riqueza da sua glória e parte para esse mundo desgraçadamente vil, um mundo distante, fazendo-se ele o quê? Pobre por amor de nós. Ele abdicou de toda a sua glória e das riquezas e da companhia de seu pai. Para quê? Para identificar-se com você, inimigo dele. Em 2 Coríntios 8,9 diz: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Diferentemente do personagem da parábola, o verdadeiro filho pródigo já chegou na terra longínqua sem nada. Ele já chegou aqui sem nada. Ele foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de quem? De uma virgem paupérrima. Nasceu numa manjedoura, em meio a quê? Aos animais. Ainda muito pequeno, teve que fugir da ameaça do quê? De morte. Cresceu como um menino pobre qualquer, filho de um carpinteiro qualquer. Passou 30 anos no quê? No anonimato. 30 anos no anonimato. O Deus homem, ou melhor, o homem Deus, em perfeição total, santidade plena, justiça divina, passou seus 30 anos da sua vida negando a si mesmo, em sujeição e submissão a quem? A miseráveis pecadores. Para pensar. Se para você, com a sua justiça própria, é tão difícil você se sujeitar ao seu patrão, a seu marido, a quem quer que seja, o que dirá Deus, feito homem, santo, justo e perfeito, se sujeitar a pecadores? Ele sempre se sujeitou no erro. Pensa nisso. Porque nós, reformados, nós temos um problema. Tem um momento da nossa vida que você começa a olhar tudo com um olhar de reprovação. Tudo que está acontecendo no meio religioso, você começa a olhar com um olhar de reprovação. Está errado isso, está errado aquilo, está errado aquilo outro. E aí você fala o seguinte: eu não vou me sujeitar ao erro. É erro. E quem disse que Jesus se sujeitava ao certo? Ele era santo e perfeito, e sempre se sujeitou a quem? A pecadores. Sempre. A nossa vista mundana, irmãos, quem foi Cristo Jesus? Um fracassado. Ele não se sustentava. Ele não tinha recursos próprios. Ele não teve casa própria. Ele não teve sua própria cama. Hoje o pastor Gessé leu de manhã no estudo bíblico: as raposas têm seus covis e as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Isso não era figura de linguagem.
Ele estava falando: eu não tenho onde dormir. Ele não teve família própria, não teve esposa, não teve filhos, ele não possuía nada, e as ofertas que ele recebia ainda lhe eram roubadas por um dos seus discípulos, Judas. Sendo o Criador do universo, a única coisa que esse filho pródigo possuía era o seu corpo e a sua vida. E olha só, diferentemente do filho pródigo da parábola, esse genuíno filho pródigo não viveu dissolutamente, pelo contrário, ele viveu generosamente. Ele já havia deixado tudo que ele possuía pelos seus, tudo, mas ainda assim, ele utilizava-se do seu próprio corpo, que era a única coisa que ele tinha, que ele ainda possuía, para quê? Para servir. Pois estava ciente de que a sua missão era o quê? Servir. E Mateus 20, 28 diz: tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então esse era o alvo, esse era o objetivo do Senhor Jesus Cristo: servir. E diferentemente do filho pródigo da parábola, ele não empreendeu o seu corpo para benefício próprio, ele não se utilizava de si mesmo para si mesmo, mas ele doava as suas capacidades, as capacidades do seu corpo, e ele ofertava as energias da sua vida para servir quem? Vis e miseráveis pecadores como você e como eu. Está vendo, irmãos, como é muito romântico, é muito romântica a nossa oração quando a gente fala assim: Senhor, eu quero ser transformado à imagem de Cristo, eu quero ser como Ele. E você não tem a mínima condição de levantar uma palha pela sua esposa, você não tem a mínima vontade de levantar uma palha pelos seus filhos, de levantar uma palha pelo Evangelho. Você não tem condição de nada. Então você ora assim: Senhor, eu quero ser igual a Cristo. É romântico, é patético, é ridículo. Uma oração dessa é absurda. Em João 13,3 diz: sabendo este quem? Jesus, que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus, e que ele voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Vocês lembram a reação de Pedro? Irmãos, aquela reação foi a reação mais normal e natural. Nós vimos no estudo bíblico de hoje que um discípulo era chamado para quê? Para servir o seu mestre. Jesus foi o único que arrumou 12 discípulos para ele servir. A relação de serviço, irmãos, sempre foi oposta. O discípulo serve o mestre, o discípulo se sujeita, se submete ao mestre e aprende com o mestre. Jesus ensinou de maneira oposta. O mestre serve o discípulo e ensina com que o discípulo sirva a outros discípulos. É essa a realidade, irmãos. Por isso que Jesus é o verdadeiro filho pródigo. Ele é generoso, ele dá tudo o que ele tem, tudo em favor do pecador. O serviço era algo que estava muito claro na mente do Senhor Jesus Cristo, mas não era tudo, irmãos. Por quê? Porque diferentemente do filho pródigo que nós vimos na parábola, que provavelmente dissipou todos os seus bens com amigos e mulheres, o legítimo filho pródigo sabia que além do seu corpo para servir, ele teria o quê? Que entregar a sua própria vida, por amor de quem? De inimigos. Em Filipenses 2:6 diz: ele, Cristo Jesus, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, o que ele fez?
a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Ele sabia, ele tinha duas missões aqui: uma, enquanto estava vivo, servir; duas, concluir o serviço dele com a sua morte. O verdadeiro filho pródigo entregou o seu corpo e a sua vida por amor de quem? De pecadores, e como sacrifício a Deus, para satisfazer o que? A santa exigência divina por justiça. Em Efésios 5:2 diz: e andai, falando para nós, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Diferentemente daquele filho pródigo, irmãos, que praticamente se vendeu como escravo para tentar manter a sua própria vida, esse filho pródigo, esse filho piedosamente pródigo, segundo a vontade do Pai, ele entrega a sua vida, não procurando salvar-se, mas para desarraigar pecadores desse mundo perverso. Em Gálatas 1:4 nós lemos: o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar desse mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Além do mais, irmãos, ele entregou a sua vida para quê? Para separar, consagrar e adquirir para si mesmo um povo. Mas era um povo formado por um bando de transgressores. Em Tito 2,14 diz: o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Irmãos, diferentemente do filho pródigo da parábola, que sofreu em consequência da sua própria loucura, da sua própria insensatez, da sua própria necessidade, que ele era nécio, da sua própria pecaminosidade, o autêntico filho pródigo, ele sofre pelo quê? Pela loucura nossa, pela insensatez sua, pela necessidade sua, pela pecaminosidade sua. Abram comigo em Isaías 53. Isaías 53, versículo 4: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito e ferido de Deus e oprimido. Nós ainda achávamos que ele estava sendo o quê? Oprimido e ferido por causa dos pecados dele. Deus estava jogando sobre ele a vingança dele, de Deus. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e da sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Essa é a realidade, irmãos, desse filho pródigo. Esse é o verdadeiro filho pródigo. Ele dá da sua vida, ele dá dos seus recursos, ele dá tudo o que ele tem. Em favor de quem? Dos transgressores. Em favor de quem? Dos pecadores. Ele se livra de todos os seus bens, ele dá generosamente tudo o que ele tem, abre mão de tudo. Em favor de quem? De pecadores, miseravelmente pecadores.
Além disso, nós temos em 1 Pedro 2,21 dizendo: porquanto para isto mesmo foste chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos o quê? Exemplo para seguirdes os seus passos. Como assim? Ele não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas nós fomos sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora porém vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Essa é a diferença do filho pródigo. O filho pródigo da parábola, ele se desgarra da sua família, ele vai embora. Mas esse filho pródigo, ele traz todos os filhos pródigos rebeldes de volta com o pai. Essa é a diferença, irmãos. Diferentemente do filho pródigo da parábola, irmãos, que quando se deu conta da loucura que havia cometido, decidiu voltar urgentemente para seu pai. O genuíno filho pródigo, diante do cálice da ira de Deus, não fugiu, antes de cumprir toda a sua missão em submissão ao pai. Em Lucas 22:41 nós lemos: ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, contudo não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou em gotas de sangue caindo sobre a terra. Em meio, irmãos, a sua condenação vicária diante da terrível condição que ele estava frente à morte, o real filho pródigo clamou 2 vezes, um pouco antes da sua morte, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer o quê? Deus meu, por que me desamparaste? Não foi ele que deixou o pai. Nesse momento é o pai que deixa ele. E nos 50, e Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Irmãos, diferentemente do filho pródigo dessa parábola, o verdadeiro filho pródigo morreu. Ele morreu. Ele entregou a sua própria vida para justificar transgressores. Aquele que não conheceu o pecado, ele fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos o quê? Justiça de Deus, 2 Coríntios 5:21. Mas não para por aí. O filho pródigo morreu. Esse verdadeiro filho pródigo morreu, mas ele também ressuscitou. Por quem? Por pecadores. Em 2 Coríntios 5,15 está falando: e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. A morte foi tragada pela vitória. Em 1 Coríntios 15, 54-55, o filho pródigo venceu a morte, ele ressuscitou dentre os mortos. Em Atos 2:22 nós lemos: varões israelitas, atendei a estas palavras, Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres e prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio da presciência de Deus. Vós o matastes, crucificando por mão de iníquos, ao qual porém Deus o ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Ele ressuscitou
E não parou por aí. Ele volta para o pai. Mas numa condição diferente. O filho pródigo que voltou ao pai, para o pai, humilhado, quebrantado pela sua condição pecaminosa, revela a diferença extraordinária com esse verdadeiro filho pródigo, que voltou como? Vitorioso. Abram comigo em Salmo 24, irmãos. Salmo 24, capítulo 24, verso 3. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem? Irmãos, Salmo 24, versículo 3: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente, este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que buscam a face do Deus de Jacó. A pergunta é: quem subirá até o Senhor? E quando ele está falando aqui, quem subirá ao monte do Senhor, quem vai ter acesso a Deus? Ao Deus que se revelou no Monte Sinai, cujo homem não tinha condição de tocar o monte. Quem há de permanecer no seu santo lugar? Um tipo de pessoa. Quem? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não se entrega, não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Esse é o homem que atende às condições divinas para estar na presença de Deus. Quem? O homem que é limpo de mãos, o homem que é puro de coração, o homem que não entrega sua alma à falsidade e nem jura dolosamente. Quem é esse? É você? Quem é esse? Sou eu? É Cristo Jesus o Senhor. Ele obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da tua salvação. Tal é a geração dos que buscam a face do Deus de Jacó. É Ele, irmãos, que na ascensão, depois que ele morre e ressuscita, ele volta para o Pai e ele é assunto aos céus. E nesse momento, pela primeira vez, um homem chega às portas da cidade celestial e diz: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Pela primeira vez um homem chega às portas celestiais e diz: abram-se as portas, por quê? Para que entre o Rei da Glória, eu. E aí juntam-se, irmãos, hostes celestiais sobre o muro da cidade santa, e olha assim e fala assim: quem é esse homem? Nunca foi visto um homem aqui nesse lugar, nunca. E eles perguntam: quem é o Rei da Glória? Não era possível reconhecer o Senhor. Ele tinha vindo de uma batalha, ele estava ferido, mãos feridas, o lado ferido, ele estava irreconhecível. Não era o mesmo Jesus que tinha saído de lá. Ele saiu de lá para ser colocado no ventre de Maria, passar 30 anos aqui, morrer por pecadores, ressuscitar por pecadores, vencer uma batalha sozinho contra a morte, contra o pecado, contra principados e potestades. Ele estava irreconhecível. E aí os hostes de anjos perguntam: quem é este Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Para quem te abre o portão para ele? E ele responde: o Senhor forte
e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. E Ele diz novamente: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E eles perguntam novamente: quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Esse é o verdadeiro filho pródigo, irmãos. E quando o portal é aberto, ele entra. E ele não precisa fazer como Esther fez, que esperou o quê? Assuero levantar o cajado para que ele entrasse na presença do Pai. Ele foi o primeiro, o único homem que entra naquele lugar santo e sagrado, não por graça e nem por misericórdia, mas pelos méritos dele. Ele não precisa de intermediário, ele é o Rei da Glória, ele é o soberano Senhor. E ele vai e se assenta aonde? À destra do Pai. Diferentemente do Pai, que corre cheio de amor e de misericórdia para receber o filho que estava perdido e foi encontrado, que estava morto e reviveu, o Deus Pai recebe o seu filho pródigo como o herói que venceu o pecado, que venceu a morte, que subjugou principados e potestades, e que agora tem o seu nome exaltado acima de todo o nome. Então nós lemos versículo 6 de Filipenses 2: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo e tornando-se semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente à morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome do Senhor Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Essa é a diferença, irmãos. Esse filho pródigo volta triunfante, volta vencedor, venceu tudo e todos. E diferentemente do pai, que recebeu o filho pródigo com roupas novas, com sandálias, um anel e um banquete com novilho cevado, Deus Pai recebe seu filho pródigo agora na glória, com as maiores honrarias, pondo-o assentado à sua destra. Hebreus 12:2, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, ele abandona tudo, suportando a cruz e não fazendo caso da ignomínia, da vergonha, e agora está sentado à destra do trono de Deus. Essa é a condição de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus queridos irmãos, aqueles que, como o filho pródigo dessa parábola, têm desprezado o Pai e usado os recursos do Pai para benefício próprio, arrependa-se. Você tem um exemplo de arrependimento nessa parábola. Agora, aqueles que já creram no Senhor Jesus Cristo, que já se arrependeram dos seus pecados, que já correram para os braços do Pai, por meio desse mediador triunfante, desse Senhor santo absoluto, desse Senhor Rei dos reis e Senhor dos senhores, Senhor dos exércitos. Para você, irmãos, para vocês, eu leio agora Filipenses capítulo 2 verso 5, que nós não lemos propositadamente. Filipenses capítulo 2 versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O que está sendo dito aqui agora? Se você foi
convertido pela graça e misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, a você foi dado agora tudo que é necessário para a vida de piedade diante do Senhor. Utilize-se de tudo para tendo o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, qual ele, sendo Deus, se fez homem, e como homem serviu pecadores, inimigos seus, serviu-os até a morte, e morte de cruz. Paulo está dizendo aqui para nós o que? Tenha você a mesma disposição de fazer como Cristo fez. O que? Sirva, morra, entregue a sua vida, dê os seus recursos pelos irmãos, dê os seus recursos pela sua esposa, pelos seus filhos, pelo seu marido. Utilize-se daquilo que Deus te deu, não para você esbanjar como o filho pródigo esbanjou, porque nós damos a desculpa muitas vezes de que por algo ser legítimo eu posso esbanjar para o meu próprio prazer. Não é porque é legítimo que você tem o direito de usar aquilo que Deus te deu para você mesmo. Estou dizendo isso aqui é o seguinte: faça como Cristo, seja como Cristo, viva como Cristo, entregue-se, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-o. É isso que nós temos aqui, irmãos, ensinado diante de nós. Que o Senhor seja glorificado por meio das nossas vidas nesse aspecto. Que haja constante arrependimento em nós, não simplesmente uma mudança de mentalidade, mas uma mudança de mentalidade que te leve à ação. Entregue a sua vida pelos irmãos. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. E quando ele fala amor uns pelos outros, é o mesmo amor que ele teve, de viver e morrer pelos seus amigos. Amém? Vamos agradecer ao Senhor. Pai, louvamos o teu nome, meu Deus. Quantas riquezas vemos, ó Pai, na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele abdicando, ó Pai, e renunciando tudo quanto tinha para viver uma vida voltada para o nosso benefício, em obediência à sua palavra, para satisfazer a tua justiça. Ele se entregou por cada um de nós. Pai, ajuda-nos a enxergar, meu Deus, para que esse amor nos constranja a vivermos uma vida voltada para Ele, como diz em 2 Coríntios 5. Ajuda-nos, ó Pai, para que nós possamos ver e compreender que a nossa missão nessa terra, nesse país distante, é servirmos, ó Pai, os nossos irmãos, servirmos a tua igreja, servirmos pecadores miseráveis desgraçados que estão nesse mundo perdido, ó Pai, levando a eles o teu santo evangelho. Ajuda-nos, ó Pai, a compreender essa verdade, de que nós não estamos aqui para gozar bênçãos, não estamos aqui, meu Deus, para gozar de alegria, de felicidade. Estamos aqui, ó Pai, dispostos a sofrer perseguição, tribulação, porque a nossa vida não está aqui. A nossa vida, o nosso objetivo é voltar para os braços teus, ó Pai, voltar para a cidade celestial que é nossa. O nosso Senhor partiu, Ele foi, está sentado à tua destra e prometeu arrumar-nos lugar, providenciar-nos moradia. É isso, meu Deus, que nós profundamente, meu Deus, desejamos estar contigo, Pai. Ajuda-nos, Senhor, como filhos pródigos, a voltarem, meu Deus,
para as moradas celestiais, pois nós estamos aqui como peregrinos, nós estamos aqui como embaixadores, não somos desse lugar, Pai. Abra os nossos olhos para que vejamos essa realidade e ansiemos por buscar as coisas lá do alto, pensar nas coisas lá do alto, de modo que o Teu nome seja glorificado, Pai. Obrigado por tão grande salvação, obrigado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que entregou-se completamente por nós, ó Pai. A Ti louvamos, meu Deus, por tão grande salvação. Não há palavras, Pai, para glorificar o Teu nome e exaltar a Ti e agradecer o que Tu fizeste em nosso favor, entregando o Teu Filho amado por nós. Quão gratos somos, Pai, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo é que nós pedimos a Ti, Senhor, e Te agradecemos por tudo, meu Deus. Amém.